Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. E aí, você conhece o livro A Cabana? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. Dê uma força para a gente. Ele é importante a sua inscrição para manter essa obra. Então, recentemente eu li uma obra que me encantou, um livro fantástico chamado A Cabana. Esse livro é do William P. Jung. A Cabana é um romance espiritual, filosófico. Ela explora temas profundos como dor, perda, fé e redenção. Na verdade, ela conta a história de Mac. A história segue Mac, um pai que enfrenta a tragédia após a morte da sua filha e sua jornada para encontrar respostas e cura. Fantástico livro, fantástica obra. Se você hoje vive uma tormenta, vive uma dificuldade, né? Olha que nós estamos vivendo aqui na nossa região, próximo aqui do Campo das Vertentes, na zona da mata, né? Essa tragédia aí climática, né? Gerando mais de 50 mortos, mais desaparecidos, mais de 2.500 desabrigados. Vivemos um momento de luto, sim, isso é um momento de luto, em que os nossos co-irmãos das cidades de Matia Barbosa, Ubá, Juiz de Fora vivem com essa catástrofe climática. Afinal de contas, de alguma forma, nós seres humanos, nós somos omissos ou nós fazemos algo que pode contribuir para essa catástrofe. Por isso que eu resolvi comentar sobre o livro A Cabana, que é um livro que traz uma nuance espiritual muito forte. Esse Mark, que é o personagem principal, o protagonista, ele tem um encontro com Deus, né? Um encontro com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que de alguma forma, dentro da forma deles conduzirem na visão do autor, eles querem consolar o Mark, eles querem conformar, querem mostrar para ele que mesmo se ele sendo deuses, né, sendo Deus, na verdade Deus só em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ele precisa deixar o ser humano, deixar as pessoas fazerem o que elas querem, dar a elas o livre-arbítrio. Ele nos propõe perdão, nos propõe amor, nos propõe paz. Mas o ser humano precisa, de alguma forma, reconhecer que, às vezes, a sua ação ou a sua omissão diante do meio ambiente pode causar catástrofes climáticas, como essa da nossa região, da Zona da Mata, né? Causou em Juiz de Fora, Ubá, Matias Barbosa e talvez algumas outras cidades com menor intensidade. Então, é importante entender que apesar da dor, né, e só Deus é o consolador, só Deus pode consolar, né, pode cuidar dessas famílias enlutadas que perderam filhos, perderam netos, perderam avós, perderam irmãos, perderam esposos, primos, amigos, nessa catástrofe toda. Então é hora da gente olhar para dentro e se recompor, se aproximar de Deus. Por isso, quem tem disponibilidade, quem pode, quem tem... Leiam esse livro, A Cabana, do William Jung. É um livro que vai permitir que nós retomemos a nossa conexão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vai permitir que a gente possa, obviamente, fazer um caminho espiritual e que as dores, as tristezas, as dificuldades que nós enfrentamos na vida, quando a gente se coloca diante de Deus, Ele quer nos ajudar, Ele estende a sua mão. Precisamos só conversar com Ele. Muitas das vezes nem é falar de boca para fora ou rezar muitos Pai Nossos, Ave Marias, credos, salva rainhas de cor, mas é ter um interlóquio direto, né? Como diriam os jovens, um papo reto, direto com Deus, pedindo Ele consolo, pedindo Ele conforto, pedindo Ele inspiração. É disso que nós precisamos no momento, é disso que a nossa Zona da Mata precisa, é disso que o nosso mundo precisa. Então hoje, diferente dos vídeos, diferente dos outros podcasts que a gente tem feito, eu queria, obviamente, por intermédio dessa obra, né, A Cabana, que tem como pontos fortes uma narrativa que é envolvente, uma história que é cativa e emocional, são personagens bem desenvolvidos, existe sim uma exploração espiritual, e o tema aborda temas complexos de uma forma leve, acessível, reflexiva. O livro nos traz uma mensagem poderosa sobre o amor incondicional de Deus
e o perdão, sabe? Claro que alguns personagens podem parecer idealizados, pode ser que alguns leitores possam achar os personagens um pouco perfeitos demais, né? Mas ela traz uma abordagem da dor, né, e do luto que é desafiadora para alguns leitores, que é desafiadora para a gente. Que com certeza essa abordagem do luto e da dor vai ser desafiadora para os nossos co-irmãos da Zona da Mata, que vivem nesse momento essa dor, que vivem o momento desse luto. O que nos resta? Nos resta nos ajudar. Podemos mandar, existe muitos piques sérios, muitas organizações se movimentando em nossas cidades para mandar água, roupas, alimentos, para mandar ajuda financeira para essas pessoas que são desabrigadas, essas pessoas, as familiares que perderam seus entes, que perderam, né, as âncoras da sua vida. O que eu gostaria de pedir nesse nosso podcast semanal é que ao orarmos, ao rezarmos, ao fazermos as nossas preces, que a gente peça ao Deus Pai Todo-Poderoso o conforto e o consolo que essas famílias, né, da Zona da Mata nossa precisam. E, obviamente, aproveitando a deixa, leiam A Cabana, porque esse é um livro que é impactante, ele convida a uma reflexão sobre a vida, sobre o amor, sobre a fé. E se você está procurando uma leitura espiritual e emocional, esse é um ótimo livro para a gente poder começar a fazer essa reconexão com Deus. Pensem nisso.